Oi, leitores maravilhosos, eu sou a Mai, esse é o primeiro vídeo do canal, então eu espero que você goste. E pro primeiro vídeo eu vou falar das minhas leituras de janeiro, que inclusive foram muitas, eu fiz 18 leituras entre HQs, e-books e livros físicos, então eu vou falar brevemente de todos aqui pra vocês. Antes de mais nada, eu já faço conteúdo literário lá no Instagram, se você não veio por lá. Então tem alguns desses livros que já tem resenha lá, caso você queira ver, está aqui na tela para você ir lá ver. O primeiro que a gente vai falar é de Menina Má, do William March, da editora Darkside. E é muito linda essa edição. Foi um livro que me decepcionou um pouco. Pra quem não conhece, fala sobre a Roda, que é uma criança de 8 anos. E ela é uma criança psicopata. Só que é um pouco lenta a história. Mas se você quiser ver a resenha, já tá lá no Instagram. O segundo livro foi Você Nunca Fez Nada Errado, do Felipe Cruz, um autor nacional, e foi lido em parceria com a Monomito Editorial. E é um livro muito tocante porque ele é um livro autobiográfico, onde o Felipe fala como foi descobrir o diagnóstico de HIV positivo, como que ele lidou com isso, como que foi contar pra família, enfim, é muito tocante esse livro. E eu gostei muito e eu também já fiz resenha lá no Instagram. O terceiro foi uma grande surpresa. Eu comecei a ler esse livro, é uma trilogia, na verdade, a trilogia Madadão. Esse é o primeiro, Oryx e Crake, da Margaret Atwood. E foi uma grande surpresa, porque é uma distopia, né? E é, assim, magnífico, é perfeito. Fala sobre um mundo geneticamente modificado, já tá no futuro. E é geneticamente modificado as pessoas, os animais. E assim, é um negócio muito louco, é muito doido, de verdade. Não tem muita ação, quem já conhece a escritora Margarete pelo conto da Aya, segue a mesma linha, não tem muita ação, não acontece tanta coisa, mas assim, é um universo muito bem construído, muito bem desenvolvido. E já pra seguir o mesmo fio, eu li o segundo também. O segundo é O Ano do Dilúvio, olha que capa linda, gente. E a trilogia Madadão é da Roku, tá? Esse livro eu gostei ainda mais do que o primeiro. Porque assim, lá não é uma sequência que termina o livro lá e começa aqui, tá? Tipo, se passam na mesma linha do tempo, só que lá fala do Oryx e Crake, fala mais pela visão dos mais privilegiados, dos mais ricos, e aqui fala mais sobre os menos privilegiados que moram na Plebelândia, que é a parte pobre lá da cidade, tá? E o que acontece que eu gostei mais desse livro é porque ele, a hora que começa a se encaixar essa história com a mesma linha do tempo lá do Oryx e Crake, cara, é simplesmente perfeito, porque se encaixa de um jeito que eu nunca vi uma história se encaixar, gente. Se encaixa perfeitamente, não dá uma brecha pra ter tudo bom. Uma pergunta, uma dúvida, assim, que às vezes acontece quando a gente tá lendo uma série, né? No caso, eu ainda não li o terceiro, mas já estou ansiosíssima. E aí, meu povo, eu li Flores para Algernon. Flores para Algernon foi o único favoritado do mês. Escolhi 18 histórias. E ainda assim, esse foi o único favoritado. Acho que todo mundo já conhece, né? Mas fala da história do... Eu ia falar do Daniel. O Daniel, ele é o autor. Daniel Case. E é da Aleph, tá? A edição também tá muito bonita. Fala do Charlie, né? O Charlie, ele tem aí uma deficiência intelectual e ele vai fazer um experimento, fazem um experimento com ele pra ele ficar um super humano inteligente, com uma super inteligência. Só que aí vai acontecendo umas coisas e o final é devastador. O final, se você não leu esse livro, entenda. O final é devastador. Você vai chorar muito, de verdade. Então se prepare. E daí temos Invasores de Corpos, da Darkside, do Jack Finney. E, essa edição, gente, não tem pra ninguém, essa edição tá perfeita. Porém, o livro também me decepcionou um pouquinho. Não significa que ele tenha sido ruim, só que ele ainda não soltei a resenha. Mas assim, é uma boa experiência, mas eu esperava um pouco mais dele. Aí eu li 6 anos depois do Harlan Coben. O que acontece? Eu estou lendo Harlan Coben com uma amiga desde o primeiro livro. Não há necessidade, mas a gente começou a ler desde o primeiro livro. A gente não leu a série do
no meu ambolitar ainda. A gente tá lendo só os livros únicos. E aí foi 6 anos depois. Inclusive eu li 2 deles esse mês. Depois eu falo do outro. Essa edição também tá magnífica. As edições da Arqueiro nessa capa estão perfeitas. E, gente, eu amo Harlan Coben. Esse livro aqui superou minhas expectativas. Eu amei. Eu consegui ler ele simplesmente em um dia. E aí foi a vez de Senhor das Moscas. E eu já fiz um post sobre ele no Instagram, porque é estranho explicar. Eu não desgostei desse livro, mas foi uma coisa estranha porque eu não senti nada com ele. E não sei explicar. Tem um post lá que eu tô tentando explicar no post o que eu senti que não foi, que foi nada, no caso. Mas enfim, ele fala, né? Ele é do William Golding, da Alfaguara. Ele fala sobre alguns meninos que caem numa ilha lá de avião, e eles têm que sobreviver lá. E aí começa a acontecer umas coisas muito loucas. Pra mim, foi um Lost versão Kids. Essa é a definição pra mim. E aí nós temos Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Esse livro foi sensacional. Não tenho o que falar. É da Jamila Ribeiro, da Companhia das Letras. Esse livro foi sensacional. É um livro onde tem várias publicações da Jamila que ela fazia pra um site. E aí ela colocou tudo nesse livro. E assim, é do cotidiano da vida dela, ou de algumas coisas que aconteceram aí no mundo, com foco no racismo, principalmente em mulheres negras e com mulheres negras. E só que ela fala de tudo um pouco. Ela fala de preconceito com minorias no geral, mas com foco em mulheres negras. E assim, gente, eu simplesmente aprendi muito com esse livro. Maravilhoso. Aí, tá acabando, prometo, eu li O Homem Sussurro. O Homem Sussurro é do Alex North, acho que é assim que fala, e da Record. E assim, esse livro foi bom, eu gostei do livro. Não achei, nossa, sensacional, extraordinário, mas achei um livro muito bom. Ele é um livro muito fluido, ele tem 400 e poucas páginas, só que ele é muito fluido porque a diagramação é gigantesca. Então eu li muito rápido, eu também amo essa capa. E simplesmente fala de... O Homem Sussurro é um serial killer que atacava crianças, matava crianças, meninos, numa cidadezinha, num distrito. E aí, paralelamente, fala da história de um menino que a mãe morreu e ele vai morar nessa cidadezinha com o pai. E aí as coisas começam a se conectar. A história do serial killer, que depois de 20 anos ele volta a atacar. Só que quem era o serial killer, ele tá preso. E aí agora, então, seria outra pessoa com o mesmo modus operandi. E aí, enfim, aí é a história. E eu gostei bastante, mas não me surpreendeu tanto. E aí eu li O Silêncio dos Inocentes. É um livro que eu não leria normalmente, acredito, gente. Só que eu criei um clube de leitura. E essa foi a primeira leitura. E assim, acho que todo mundo conhece também, mas conta a história da Clarice Starling, que é uma agente novata lá da FBI, e ela vai falar com o Lecter, Hannibal Lecter, que todo mundo conhece, e ela vai fazer um interrogatório com ele, porque ela tem que descobrir umas coisas sobre um outro serial killer que está atacando, que é o Buffalo Bill. O foco da história não é o Lecter, uma coisa que me decepcionou, porque assim, o mais conhecido da série lá é o Silêncio dos Inocentes. E o Silêncio dos Inocentes, ele não é tão focado no Lecter. Gostei do livro? Gostei. Poderia ser melhor? Pra mim, poderia, gente. Tipo, eu acho que o problema da decepção de todo mundo, assim, com algum livro, é que você vai com muita expectativa. Então, você espera uma coisa do livro que você nem sabe o que você está esperando. E aí, muito provavelmente, não vai ser o que você estava esperando. E aí, você se decepciona. Mas, assim, não foi uma grande decepção. Eu gostei. Mas eu achei que poderia ser melhor. Bom, e aí em e-book eu li O Perigo de uma História Única, da Chimamanda Ngozi, eu acho que é assim que fala. E eu já li outros livros dela e gosto muito do jeito que ela escreve, muito das coisas que ela fala. E O Perigo de uma História Única é da Companhia das Letras e é mais um daqueles livrinhos dela pequenininho, que é uma palestra, né? E então eu li super rápido. Também foi um livro que me ensinou muito, que basicamente ela fala sobre a gente pegar uma história única de algum lugar, ou de um povo, de uma minoria, enfim, e disseminar isso. Então muitas vezes o que você conhece, por exemplo, o que ela fala da África, é uma história única. Então é importante a gente procurar outras histórias sobre a África, no caso, mas também sobre todos os outros povos, todas as minorias,
para que a gente não se apegue a essa história única. Enfim, é um livro maravilhoso. Um livro não, acho que é considerado um conto. Enfim, mas é muito bom. E aí eu li Fique Comigo, do Harlan Coben, né? Que eu disse que eu tinha lido 2 dele. E é um livro bom também. Porque acho que até hoje, acho que ele foi o primeiro livro do Harlan, que eu dei 3. Eu gosto muito dos livros do Harlan. Mas esse daí eu dei 3. Vocês terem uma ideia, eu não tô nem lembrando direito o que aconteceu na história. Desculpa, mas eu não tô lembrando, porque foi uma história que não ficou na minha cabeça, sabe? Tipo, é uma história que passou assim, batido pra mim. Eu li e passou batido, foi bom, teve ali uma açãozinha, mas nada demais, diferente de 6 anos depois. Gente, daí eu li Tipo uma História de Amor. Tipo uma História de Amor. Do Abid Nazemian, não sei como pronuncia, ele é iraniano. E é da HarperCollins. E assim, cara, eu não sei nem o que dizer deste livro. Eu não favoritei por um tequinho assim, por causa de uma personagem que me irritou muito. Mas vocês veem que minhas leituras são um pouco aleatórias, assim, né? Mas romance eu leio de vez em quando. Só que assim, cara, é um romance pesado, é um negócio assim. Conta a história de. Na verdade, são 3 personagens, né? Tem um personagem, eu não lembro o nome mais. Que ele é gay, não assumido. Tem o Art, que ele é um gay super assumido, afeminado e tal. E tem a Judy, que é hétero, melhor amiga do Art. E aí o que acontece é que gente, não tô lembrando o nome do menino, peraí. Lembrei, o nome dele é Reza. Eu vou falar Reza, né, gente? É isso. Então aí tem o Reza, que é o não assumido. E o Reza, ele chega na cidade e ele começa a se interessar pelo Art. Só que ele é não assumido. Então ele vai começar um relacionamento com a Judy. E aí começa o rolê, tá? Mas o livro ele é bem mais que isso, cara. O livro é bem mais que isso. Ele fala sobre a cena gay / transexual, mas principalmente gay, lá de 1900 e pouco, acho que 1989. Então também a época onde teve o boom do HIV. E aí tem personagens com HIV e fala muito disso. Tem muitos personagens que são ativistas, né? Contra o aumento do AZT, que era o remédio lá da AIDS. E, gente, é fantástico. Eu chorei muito. Eu chorei horrores com esse livro. Horrores. Então, assim, quem gosta de romance, leia. E aí tem o Quarto de Giovanni. O Quarto de Giovanni também é um romance gay, é da Companhia das Letras, do James Baldwin. É um clássico, ele foi escrito há muito tempo. E, assim, é um livro muito potente, porque ele fala... Primeiro que ele foi escrito por um gay negro da década de 1900 e pouco. Então, é um livro muito potente, porque ele fala sobre amor entre homens, numa época onde, gente, era muito mais difícil falar sobre isso, né? Então, fala aí do David, que vai pra Paris, conhece o Giovanni, e aí o Giovanni tem um quarto. Só que a grande questão é que o David, ele não quer... É uma coisa louca, e infelizmente ainda acontece hoje, mas claro que acontece menos. Mas ele não quer assumir que ele gosta de homens, sabe? Então, assim, você sente muito o ódio que ele tem contra si mesmo e contra outros gays também. É um negócio de louco. Eu recomendo vocês lerem. Tem algumas passagens muito, muito misóginas. Mas eu recomendo porque é um livro muito potente. Não era pro vídeo ficar tão grande. Pelo amor de Deus, vou tentar reduzir isso, mas enfim. E aí, gente, eu li 3 HQs esse mês. Eu li o 2º volume de A Menina do Outro Lado, do Nagabi, o nome dele, Nagabi, da Darkside. E o volume 3, também, da Menina do Outro Lado. Cara, é muito lindo essas capas. Olha isso. Meu Deus. Então, e A Menina do Outro Lado tem 4 volumes, né? Falta ler o 4, por enquanto.
Ela fala de uma menina, tipo, tem dois mundos, o mundo de dentro e o mundo de fora. Esse mundo de fora, ele foi amaldiçoado, então as pessoas de dentro não podem ir pra lá, porque tem essas criaturas, e essas criaturas, tipo, não pode relar nas pessoas, senão vai amaldiçoar. E aí tem uma menininha que está no mundo de fora também com uma dessas criaturas, só que essa criatura, ela é do bem. Então, assim, pra mim, é uma história que fala muito sobre amizade, uma história onde mostra que as aparências enganam, onde mostra que nem sempre a pessoa, ou, né, que parece, a coisa que parece ser ruim é ruim de fato. E ela é muito tocante. A menininha, ela é maravilhosa, sério. Ela é maravilhosa. Ela é uma criança que eu queria ter como filha, entendeu? Então, pra quem curte aí, não é terror, viu, gente? Mas tem uma pegadinha meio sombria, mas com umas mensagens bem legais. Então eu indico. E aí... Bacana. E aí tem a HQ O Corvo, que é do Leandro Moura. É uma adaptação aí do poema do Corvo. O Corvo, não, o poema do Edgar Allan Poe. E, mano, é muito linda as ilustrações do Leandro. Essa HQ é da Diário Macabro, li em parceria com eles também. E também já tem a resenha lá no Instagram. E só pra vocês darem uma olhada, ó. As ilustrações são bem sombrias. E é uma coisa muito linda, as ilustrações. E eu não sou tão fã do Edgar Allan Poe, só que pra mim, assim, foi sensacional as ilustrações. E também gostei da história. E foi isso. Eu não sei se vocês ainda estão aqui depois desse tempo todo de vídeo, sendo que é o primeiro vídeo. Desculpa, mas é que eu queria falar um pouquinho também, só pra não ir mostrando assim do nada o livro. Eu queria falar um pouquinho sobre ele. E é isso. Se você gostou do vídeo, já faz aquele favor de se inscrever aqui no canal, porque vai ter vídeo uma vez por semana, pelo menos no começo agora, né? Vamos, né, dar um desconto. E também me segue no Instagram, se quiser me seguir no Twitter também, mas eu já digo que eu não uso muito. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Me fala quantas leituras você fez em janeiro e qual foi a sua preferida. Tchau!